Fala galera do Café com One Piece, aqui quem fala é o PR. Estamos aqui no segundo game da Cripta Arcana aqui, dois jogadores invictos na primeira rodada. Vão ser decks diferentes aqui da UP10. Já temos aqui do nosso lado esquerdo Pedro Pop jogando ali de Lin. E do nosso lado direito vem aqui o Pelado jogando de Rob Lute, deckzinho novo aqui pra ele tá aprendendo a jogar de Rob Lute. Recado pra vocês, quem é apoiador ou membro do canal está participando do nosso concurso de sorte desse mês, valendo um ST21. Então, o sexto motivo para você não comprar o ST21 é que você pode ganhar ele aqui no canal. Então, fica de olho, qualquer R$2 já tá dentro do concurso de sorte. E vamos para o game, já dou aquela explicada breve aqui nos líderes para vocês, enquanto os jogadores embaralham. Então, Rob Lute, se você não conhece, Rob Lute, o famoso tigrinho aqui, será que ele performa muito bem contra Lin? Vamos ver aqui. Tigrinho, toda vez que bate, né, você descarta duas do topo do seu deck e dá -1 de custo para uma das cartas do seu oponente. A estratégia do deck é você usar essa diminuição de custo para remover cartas do oponente, colocando carta no seu board ali, né. Já a Lin, ela tem uma habilidade que você pode virar 3 dons, jogar uma carta que seja custo 5 Odyssey em campo ali, né, só que todas as cartas que entram em campo entram rested. Então, e as cartas têm alguns efeitos ali que ele pode desvirar com o tempo, né? Com a habilidade das cartas, elas vão se desvirando ali. E você consegue montar board muito rápido. Talvez até mais rápido do que o Rob Lute consiga tirar. Vamos para o game aqui, né? Enquanto isso, os jogadores estão escolhendo a sua primeira mão. O Pelado já opta por manter a primeira mão. Lembrando que a primeira mão você pode ligar uma vez, que é embaralhar tudo, comprar 5 de novo, aí você tem que manter. O que é exatamente o que o Pedro tá fazendo aqui, né? Vamos pular essa parte aqui para o início do jogo. E já pulamos demais, né? Vamos lá. Mas basicamente não aconteceu nada nas primeiras rodadas. Quem começou foi o Pedro aqui, que a Lin sempre quer começar. Passa o turno, bate 5, né? O Pelado só passou de volta. E para 3 dons aqui, ele já vai usar a habilidade do líder, né? Que é jogar uma carta ali, Odyssey Rested, rampar um dom com a Lin, né? Então, muito forte aqui. Esse sapo, toda vez que bate também, compra uma carta, então é bem interessante. Tá vindo aqui a nossa premiação ali, que foi um evento de pré-release, né? E 2-0 aqui, passa o turno aqui para o Pelado. Vamos ver como que vai ser a jogada dele, né? Se vai vir já um removal, se vai vir somente 5 ali direto naquele 9 batendo no Sabo ali, né? Forçando cartas da mão ali da Lin. Que a Lin acaba perdendo muita carta na mão, né? Pra evoluir board, né? Vamos lá. Ela tem muita opção aqui, né? Vai dar uma lida ali no Sabo, né? Que é basicamente toda vez que ele ataca, ele pode comprar uma carta. Então, muito forte. A Lin tá na moda. Vamos ver aqui. 9 na Lin. 9 na Lin, não. 9 no Sabo, né? Descartando 2 do topo do deck usando a habilidade do líder, né? E passa pro Pedro aqui, que já tá pra 6 dons, né? Porque ele rampou 1. Então, você vê que a Lin consegue evoluir a curva de dom muito rápido, né? Por isso que você vê que a galera tá usando aí no deck da Lin, né? Cartas como o Zoro 9, né? Lá que bate 3 vezes. Então, é interessante pra esse deck aí. Vamos ver. Pedro vem batendo 6 na vida. O Pelado usa um 2K Counter aqui. Não quer tomar dano tão cedo na vida. Vem aqui 2 dons para uma Namizinha, que travaria ali um dom Rested, e vem um Enel ali, que vai usar a habilidade do líder para jogar um Enel em campo, compra 3 descartaduras com o Enel, né? E provavelmente o Pedro só jogou aquela Nami ali para fazer board, né? Que a Lin precisa de cartas Rested em campo justamente para você usar a habilidade das outras cartas, né? Que tem cartas que, por efeito, elas voltam quando tem uma certa quantidade de cartas Rested. Então essa é a grande estratégia do deck aí, você rampar, conseguir colocar várias cartas em campo e com isso, depois que você tem um board bem interessante, você começa a bater vida tudo de uma vez e acaba ganhando do seu oponente assim, né? Ponto fraco é que você entra com as cartas Rested em campo ali. E se o Rob Lute conseguir limpar essas cartas, acabou-se o sonho, né? Mas ali, até agora, o Pedro tá mantendo ali, conseguiu manter o Enel em campo. Vamos ver se o Pelado consegue remover esse Enel aí. A gente sabe o poder de removal do Rob Lute, né? Vem batendo 5 ali na Nami, foi embora a Nami. Vem aqui uma Rina dando -4. E agora entra um Brook ali, dando -1 e KO naquele Enel. Então limpa totalmente o board aqui do Pedro e deu uma certa vantagem agora pro Rob Lute, né? Porque o Rob Lute sabe, quando começa a entrar esse tipo de carta em campo, como o Brook,
já fica complicado ali pro oponente, né? E o Pelado tem ali na mão dele uma Rebeca, que baniram o Moria, mas a Rebeca tá aí, né? Muito forte ainda o deck do Rob Lute. Vem aqui, 5 na vida. Ela tá com muitas cartas na mão, opta por usar ali um Spandini para o Trash. Entra uma Lin deitada ali, que aquela Lin, quando é removida por efeito, ela pode virar um outro personagem ali do board, né? E não é removida por efeito. Então é muito interessante, uma opção de defesa aí, principalmente quando você joga contra o Rob Lute, né? E é interessante se você jogar uma outra carta em campo agora, que acho que é o que o Pedro tá fazendo, ela vai poder desvirar no final do turno isso daí, né? O Pedro já vem mais o Enel ali, compra 3, descarta 2, muito interessante que ele vai filtrar a mão dele, vai pegar exatamente o que ele precisa. E já não esquece, né? Se você tá assistindo aqui, gostou do conteúdo, deixa o seu like aí. Se você quiser mais conteúdos como esse, compartilha esse vídeo para os seus amigos que estão jogando de Lin. Tá aqui um jogo bem legal de Lin. O Pedro ali só entra um New Gate ali para virar o Brook e remover ele depois com um ataque, né? E desvira a sua linha ali, que é interessante, que vai conseguir defender o seu board, né? Vamos ver se o Pelado acha a jogada correta aqui, porque basicamente ele pode vir com uma Rebeca Brook virando aquela Lin lá para remover, vem 5 na Lin e depois junta todo o resto de dons e bate num board ali do Pedro, né, para remover outro personagem, né? Essa seria a linha que eu iria tomar se eu tivesse ali. Ele pode dar um Rebeca Brook de graça, mas ele já vem batendo 5 na vida, dando menos 1 ali naquele Enel. Vira 3 dons para jogar uma Rina, dando menos 4 ali no New Gate. Tá com 1, joga 1, tira menos 1 do Enel, então um tá zerado, o outro tá 1. Ah, ele tentou fazer uma jogada de Spandini, mas eu acho que vai faltar CP. O Spandini tem que voltar 3 CP para o Trash. Faltou 1. Faltou 1. Não dava para jogar a jogada de Rob Lute, né? E Spandini. Então ele voltou aqui e jogou um Brook, né? Então só vai remover um dos dois, né? A ideia não foi ruim, mas faltou uma CP no Trash aí, né? E vem mais 5 vira que agora o Pedro countera, né? Que já complica. Mesmo pela tá num board legal, que ainda tem 2 ataques de 5, tem o Brook em campo, tem uma Rebeca para defender sua vida, mas perdeu muita carta na mão para fazer isso, né? Vem aqui 6 em 4. Vai embora aquele Brook. Agora o Pedro vem aqui colocando um Sakazuki em campo, né? Sem usar a habilidade do líder, né? Só descer o Sakazuki pagando 6. Esse Sakazuki pode remover um personagem de custo 5, se não me engano. Acho que ele só tá pensando o que ele vai remover. Provavelmente vai remover uma das Rinas ou a própria Rebeca. Remove a Rebeca. Vai bater 5 na Rina. O Pelado usa Mancharis para defender, que é uma carta muito interessante na mão dele. E ele desvira, jogando aqui a habilidade da linha agora, né? O Pedro joga um Mihawk em campo que pode desvirar uma das cartas. Desvira o seu Enel. E bate de novo com o Enel ali, né? Então limpa praticamente totalmente o board aqui do Pelado, né? Que agora o Pelado, se ele não tiver nenhum removal, vai ter que remover na força bruta, né? Que é batendo nas cartas em campo ali, né? O Pedro tá com somente 3 cartas na mão, né? Ainda tem chance aqui o Pelado, né? Mas tá bem pra frente agora em board aqui o Pedro, né? Porque ele tem a mesma quantidade de cartas na mão, porém, o seu board está muito mais desenvolvido aqui do que o do Pelado, né? E a gente vê geralmente o contrário quando você tá jogando contra o Rob Lute, né? Que o Rob Lute consegue montar board, né? E remover board do oponente. Que não tá conseguindo fazer essa habilidade aqui. Vem 6 em 6 do Enel ali, né? Vai dar menos 1 no Sakazuki. O Pedro já vem defendendo aqui aquele Enel, né? Não quer deixar embora ali a carta. O Pelado joga uma Labu em campo e uma Manchari. Então
vai usar Main Char pra voltar 2 cartas ali pro fundo do seu baralho. Voltou 2 Kaido pra pegar uma carta ali de 3 a 5 do Trash. Pega um Brook, vai dar menos 4 e jogar o Brook e limpar o Sakazuki. E vai bater 5 na vida aqui do Pedro, né? Vem aqui o Pedro já respondendo, batendo 0 em 0, ela já limpa aquela Main Char, né? O problema é que o Pelado só tá com uma carta na mão, então não vai conseguir defender seu board. O Pedro pode ir totalmente pro board aqui de novo, né? Batendo 7 na Labum ali, 6 na Labum, 5 na Rina e depois batendo vida, né? Vai vir já 6 na Rina. O Pelado pensa em defender, mas não vai defender, vai deixar embora aquela Rina. Se a Labum ficar em campo é problemático aqui pro Pedro, né? Então ele tá pensando aqui bem na sua jogada, porque ele tem que remover aquela Labum. Provavelmente vai bater 7 na Labum, né? E não tem como defender. É exatamente o que ele vem. Vem 7 Labum, vai embora Labum. Pra 3 dons, já usando a habilidade do seu líder, entra um Sorashi. O Sorashi vai virar uma carta ali do oponente, que vira aquele Brook. Vem 5 no Brook, 5 em 4, né? Já vai embora o Brook. E pra mais uma ali, entra um do Flamengo. E agora começa o efeito da linha do Flamengo. Quando tem 2 virado, ele pode desvirar. No final do turno, aquela linha desvira uma. E o Pelado tá sem cartas da mão praticamente, 2 cartas da mão. E a gente sabe que o Rob Lute não tem mais a jogada de Moria aqui, né? Porque o Moria conseguiria de novo fazer o board aqui, acabar com o board lá. E fica muito mais fraco aqui a jogada, né? Vai vir 7 no Mihawk. O Pedro usa um TK Counter, segura esse dano, né? Não deixa embora. Será que o Pelado vai bater 0 em 0 lá no cantinho? Vai vir um Tempest Kick do Flamengo, né? Ele poderia ter batido 0 em 0 só pra testar, né? Vem um Jack. Vai virar o Jack, vai tirar o... Vai bater 0 em 0 e o Pedro aqui vai deixar embora, né? Vem aquele Jack ali pra remover, né? O Jack compra uma, remove uma de custo 4, né? Porque o Pelado consegue bater com o líder, né? E dá menos 1, né? Então o Jack chega no range maior. Tá vindo 6 vida, veio 7 vida. Veio 9 vida ali também, né? Limpou tudo o board do Pelado, tomou todos os danos. Entra bem no Enel, compra 3, descarta 2 ali da mão, né? Então consegue mais uma carta na mão, passa o turno. O Pedro nesse momento aqui tá muito na frente do Pelado aqui, não conseguiu controlar o board Pelado. O Jack foi embora, né? Veio um dano direto no Jack, não tinha como defender. Veio todos os outros danos na vida. O Pelado não tem letal, tem 2 vidas do outro lado e ele perde provavelmente na volta aqui já, né? Então ele tem que arrumar um jeito de sobreviver o turno na volta aqui. Vamos ver como que vai ser o turno dele. Vem 9 no Mihawk, já dando menos 1 naquele Enel. Tempest Kick no Enel, comprando uma. Desce o Enel para 1 de custo. Para 2, Jack. Rusru, né? Descartando um Sabo da sua mão e dando KO ali no... no Enel, né? Mas aqui já o Pedro já tá muito encaminhado, né? Ele já desceu ali um Ádio que volta 3 dons pra ele, né? E com a habilidade do líder, ele desce ali um do Flamengo, descendo do Flamengo desvira do final do turno, né? E o Ádio com Dom Up, ele pode virar aquele Dom ali, usar como 2K Counter um Dom sem descartar nada, né? Então, não tinha o que fazer aqui. O Pelado tinha na mão dele ali um Rob Lute, poderia ter usado o Rob Lute para descer voltar umas cartas, né? Manter o Sabo na mão, descer o Sabo em campo, né? Seria pelo menos um blocker ali, filtrado um pouco sua mão, né? Mas ficou com muitos bricks na mão agora, né? A gente sabe que o deck do Rob Lute tá levando muito brick atualmente, que é carta sem counter, né? Então tá muito complicado aqui do Pelado fazer qualquer coisa agora, né? Pra retornar ao jogo aqui, né? Vai pagar 3. Vai bater 8. Primeiro, 8 no Enel. Vai usar a habilidade do líder.
menos 1 ali no Sorrat, que tá pra 2. Provavelmente vai vir uma Rina agora dando menos 3 e menos 2. Mas e agora na volta? Como é que segura? Volta 3 pro fundo do deck. E 5 vida. E não tem como segurar um ataque de 19 vida, né? Acabou aqui. 2-0 Pedro com sua Lin. Fala da Lin, galera. A Lin tá aí muito forte, né? Veio aí pro meta, né? Não é talvez o deck mais forte, mas tá surpreendendo, né? Tá, a galera tá trazendo mais essa linha aí. Um deck que a galera não tava botando fé. Tá aí, né? E se você curtiu esse conteúdo, deixa seu like. Se gosta desse conteúdo como esse, se inscreva no canal. E dá uma olhada aqui na minha mão esquerda, ó, nos vídeos relacionados. E fica de olho lá no nosso concurso de sorte do ST21. Então, membros e apoiadores do canal, fica de olho. Valeu e até a próxima.